Olá! Na aula passada, nós tratamos do coeficiente de reflexão na entrada de uma lâmina de elétrica. Uma lâmina de elétrica que tinha como o meio de saída da onda eletromagnética exatamente o mesmo meio de entrada. Nesta aula, a gente vai tratar de uma situação mais importante, mais geral, que é quando o meio de saída eventualmente não é o mesmo meio de entrada. Esse meio de saída a gente chama de, entre aspas, uma carga, ou seja, eu estou carregando a minha lâmina com alguma coisa atrás. E nós vamos resolver este problema hoje. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Então vejam, nossa situação é a seguinte. Como sempre, nós temos uma lâmina de elétrica. Essa lâmina de elétrica tem uma permissividade ε2. No meio pode ser vácuo. Eu tenho um meio com a permissividade ε1, no qual eu estou incidindo uma onda eletromagnética com campo E1+. Aqui no nosso eixo de coordenadas, a gente tem lá aqui é Z igual a 0, aqui é Z igual a menos D, a dimensão da lâmina então é D. Obviamente, se eu incido uma onda eletromagnética E1+, eu tenho uma onda refletida E1-. Por quê? Porque troca a interface. O coeficiente de reflexão, se a minha saída é exatamente o meio de entrada, ou seja, ε3 aqui é igual a ε1, o coeficiente de reflexão a gente chama de ρ. Ou seja, é o coeficiente de reflexão da lâmina de elétrica. Agora, eu tenho o coeficiente de transmissão, que é o coeficiente τ, que é o sinal que atravessa, que entrando nessa lâmina, atravessa ela para o outro lado. E nos sai um E3-. Por que E3-? Porque, na verdade, isso aqui é um sistema simétrico que, eventualmente, se entrasse um outro sinal nessa lâmina aqui, esse sinal se chamaria E3+, porque é um incidente que incide contra a lâmina. Tá? O que a gente já conhece é que o coeficiente de reflexão ρ na lâmina de elétrica que não tem carga, ou seja, que tem o próprio meio na saída dela, é gama 1 menos t² sobre 1 menos gama² t², onde gama é o coeficiente de reflexão na interface com o meio infinito. Ou seja, eu tenho, considerando que ε2 fosse uma lâmina infinita. E ele vale, no caso aqui, seria 1 menos raiz de ε sobre 1 mais raiz de ε. εr, na verdade, aqui. Isso tudo ao quadrado. T é o fator de propagação dessa onda, ou o fator de transmissão. Não é tal, não confundam T com tal. Tal é o coeficiente de transmissão da onda. Mas T, o que é? A gente tem uma onda eletromagnética. E o que acontece? Nós pegamos um ponto aqui, outro ponto aqui, e a gente vê quanto essa onda muda de fase e quanto ela atenua desse ponto até esse ponto. Isso aqui é T. Lembre que essa onda é progressiva, ela não tem onda regressiva. Nessa onda progressiva, o fator de transmissão é simplesmente E na menos J ômega sobre C, raiz de εr, D, onde D é a dimensão da nossa lâmina.
Então notem que eu obtenho o coeficiente de reflexão a partir de dois valores conhecidos, tá? Que são relacionados à lâmina infinita. Não são valores relacionados à lâmina seccionada. Também a gente sabe, então, que se isso é o coeficiente de reflexão, obviamente ele é o que volta, é um menos, sobre o que vai, é um mais. Isso porque, gente, o coeficiente de transmissão tal, através da lâmina, é T 1 menos gama ao quadrado sobre 1 menos gama ao quadrado T quadrado. O que é o coeficiente de transmissão? Tal é o que sai nesse lado, E3 menos, sobre o que entra nesse lado, E1 mais. Tá? O que nós queremos é essa situação padrão, ε1 igual a ε3, nos permite conhecer esses dois coeficientes de reflexão a partir da situação clássica da lâmina infinita, onde a gente tem gama aqui e onde a gente tem T aqui. Tá? E aonde a gente consegue expressar com facilidade a permissividade e vice-versa. Eu também posso expressar a permissividade como uma função de T e gama. Tá? Ora, mas o nosso problema é que não só essa situação não é a mais comum, mas se a gente considerar agora que se tenha um meio, aqui assim, também esse meio infinito, o que vai acontecer é que se incidir uma onda e vamos chamar esse meio de carga, load, EL mais, vai voltar uma onda EL menos. Por quê? Bom, porque é um meio que recebe eventualmente uma interface. E essa interface força uma diferença de permissividade, força o coeficiente de reflexão. Esse coeficiente de reflexão aqui, a gente vai dar um nome para ele, vai se chamar gama L. Essa é uma situação mais geral, é uma situação muito interessante, porque na verdade é exatamente essa situação que nós vamos usar como modelo ou como experimento mental para se obter uma forma de conseguir a permissividade a partir de ρ e tal. Coisas que a gente pode medir, porque ρ e tal a gente pode medir. Tá? Existe um dispositivo chamado VNA que permite medir ρ e tal. Ora, se eu carrego a lâmina, o que acontece? Obviamente, o coeficiente de reflexão aqui não é mais ρ. Isso é fácil de ver, porque eventualmente, né, vai modificar todo o equacionamento. Se não é mais ρ, ou eventualmente a lâmina vai engrossar, esse coeficiente de reflexão agora, nós vamos chamar ele de γ. E nós precisamos descobrir quanto é que vale γ. Uma função de ρ, tal e γ. Essa que é a nossa jogada. Como é que a gente consegue saber o valor de γ em função de ρ, de tal e de γ. Tá? Bem, de toda forma, isso aqui, sem a carga, pode ser escrito como um sistema, uma combinação linear, tá?
Bem interessante. Nós podemos escrever isso aqui assim. Eu vou saber que E1 menos vai ser igual a, bom, ρE1 mais. Isso a gente já sabe, porque é o coeficiente de reflexão. Mas E1 menos, se vocês olharem desse lado, é a onda que sai aqui. E ela é função da onda que entra nesse outro lado aqui. Através do mesmo coeficiente de transmissão. Lembrem, esse nosso meio é isotrópico. A direção de entrada do campo não modifica nada. Então, se isso aqui então a gente tem que descobre que E1 menos não é só o valor do que volta na reflexão, mas é o valor do que volta na reflexão mais o que consegue atravessar a lâmina vindo de E3+. Então, ele é mais tal E3+. De forma simétrica, a gente tem que o que acontece aqui, o que sai da nossa lâmina E3-, vai ser igual ao que? O coeficiente de transmissão tal vezes o que entra na lâmina, ou seja, o que entra aqui sai aqui, parte dele. Ora, o que entra aqui sai aqui em E3-, então é tal E3-. Mais ρ, aqui eu também tenho o coeficiente de reflexão, que é o mesmo ρ. ρ E3+. Ora, esse coeficiente de reflexão γL, quanto é que vale? γL vale EL menos sobre EL mais. Mas acontece o seguinte, se vocês observarem aqui, vocês vão notar que essa distância a gente pode fazer igual a zero. Se ΔZ igual a zero, a nossa carga está colada na nossa lâmina. Ainda assim, mesmo fazendo igual a zero, esses campos vão acontecer aqui. E nesse caso, se é igual a zero, o próprio EL menos é exatamente quem? EL menos é exatamente E3+. E EL menos, EL mais, que é o que incide aqui, é exatamente E3-. O que a gente pode dizer então que γL também é E3+ sobre E3-. Considerando sempre os sentidos de incidência da forma como foi colocado. Ora, gente, isso faz com que nós possamos escrever, vamos guardar essa questão aqui, então que E3+, vai ser igual a γL E3-. Então, se eu substituo E3+ por γL E3- aqui, eu estou com uma variável a menos. Ah, mas você colocou γL. Calma. É justamente isso. É que γL pode ser conhecido. Basta que eu conheça o meu I3. Tá? Essa é a jogada que a gente está fazendo aqui. Então agora, se nós pegamos isso aqui, o nosso equacionamento vai ficar assim. E1 menos vai ser igual a ρ E1 mais o que? Tal vezes E3+. Mas E3+ é γL E3-. E E3- é igual a tal E1 mais
Rho vezes gama L E3 menos. Dessa equação, gente, a gente tira o seguinte, que E3 menos 1 menos Rho gama L vai ser igual a tal E1 mais. Ou seja, que E3 que retorna no meio 3 é igual a tal E1 mais sobre 1 menos Rho gama L. Agora eu pego essa equação aqui e jogo nela o valor de E3 menos. Resulta para nós que E1 mais, vou separar aqui assim, é igual a Rho E1 mais tal vezes gama L vezes tal de novo, E1 mais, que é o que está aqui, tá? 1 menos Rho gama L. E E1 menos é igual a E1 mais vezes Rho mais tal quadrado gama L sobre 1 menos Rho gama L. Ora, acontece que, obviamente, gama in também é E1 menos sobre E1 mais. Só que E1 menos sobre E1 mais na condição de que nós temos uma carga gama L. Então, gama in é E1 menos sobre E1 mais. Ora, mas a gente tem uma expressão agora para E1 menos e tem uma expressão para E1 mais. E tudo que nós temos que fazer é dividir um pelo outro. E na hora que a gente divide essas duas expressões, o que nós vamos conseguir é uma expressão pro coeficiente de reflexão na entrada na lâmina, gama in, em função de Rho tal e gama L, que é E1 menos sobre E1 mais, com o meio 1 diferente do meio 3, e isso vai valer Rho mais tal quadrado gama L sobre 1 menos Rho gama L. Se vocês fizerem a divisão, vocês vão descobrir que dá exatamente isso. Tá? Essa relação é muito útil, porque a primeira coisa que acontece é que, eventualmente, sempre se tem algum campo refletido no outro lado da lâmina. É muito difícil absorver todo o sinal. E essa relação serve para nos controlar esse erro. Tá? Ou seja, tanto faz se vocês estão no espaço livre ou se vocês estão dentro de um cabo coaxial. Tá? Garantir que isso aqui seja zero não é tão trivial assim. Vocês eventualmente vão colocar uma coisa que vão ver que vai ter algum retorno no final. E esse retorno vocês podem compensar porque agora vocês têm uma equação. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. O mais importante é que agora a gente tem uma equação que nos dá o coeficiente de reflexão por uma carga. E a partir dela, na próxima aula, a gente vai descobrir como obter um meio de conseguir o valor da permissividade e da permeabilidade magnética, se vocês quiserem, a partir do coeficiente de reflexão e do coeficiente de transmissão em uma lâmina de elétrica. Tá? Dos dois juntos. Essa forma é conhecida na literatura como o método NRW ou o método de Nicholson, Ross e Ware, devido a esses três autores, de 1974, esse método, basicamente do advento do analisador vetorial.
que é a forma que a gente tem para medir o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão em uma lâmina de elétrica. Muito obrigado e até a próxima aula.